Apocalipse 14, versículo 6 em diante. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Versículo 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá o vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Aí nós vamos voltar aqui para a gente comentar um pouquinho algumas coisas, ou várias, né? A primeira coisa que a gente viu nesse bloco aí, que o primeiro anjo, ele vem aqui anunciando o evangelho eterno. A gente viu que o evangelho eterno, ele tem um conteúdo aqui em Apocalipse, que é o chamado a temer a Deus, a glorificar e adorar a Deus, ao verdadeiro Deus, né? O segundo anjo, ele anuncia a queda da grande Babilônia. Semana passada vimos que existia uma Babilônia histórica, não é isso? Depois o Império Romano é um tipo de Babilônia, porque ele fazia as mesmas coisas, ele estava perseguindo ainda o povo de Deus. Gente, existe um contexto de opressão aos judeus e depois de perseguição aos cristãos. Então ele tipifica, ele é uma forma de uma Babilônia. E nós temos a Babilônia moderna, que é a Babilônia dos finais dos tempos, que ainda é um sistema semelhante à Babilônia antiga, semelhante a Roma, que também vai oprimir, perseguir, como nós estamos vendo, a igreja e o povo de Deus. Tá? Então, é um sistema político, econômico, geopolítico, né, mundial, que é contrário às coisas de Deus, e nós estamos vendo essas coisas acontecerem no mundo aí, gente. Está aí, né? A gente tem visto algumas questões. E esse terceiro anjo, então, ele anuncia o juízo sobre os que seguem a besta. Lembra que a besta é um ser humano que representa um sistema, um poder, que representa essa Babilônia, vamos dizer assim. Tá bom? Vamos lá. Esse terceiro anjo, então, ele está anunciando esse juízo, né? A mensagem do segundo anjo enfatiza o juízo. Olha lá, vai lá no versículo 8 que você vai ver. Existe uma ênfase. O juízo é a queda da Babilônia e o vinho do furor de Deus, a ira de Deus por causa de que as nações tomaram vinho da prostituição da Babilônia. A prostituição aqui, lembra que é uma prostituição espiritual. Lembra que está falando de deuses, de idolatria, de infidelidade ao verdadeiro Deus. Então, as nações estão se embriagando de si próprio, se embriagando, né, gerir as suas próprias vidas sem a vontade de Deus. Uma idolatria do ego nós temos hoje, gente. Uma idolatria, né, da persona, das pessoas, como era no Império Romano. Quem estava sendo adorado além daquelas divindades pagãs lá? O imperador. Lembra sempre disso. E hoje nós temos algo semelhante acontecendo. Eu vi um vídeo hoje, deixa eu já fazer um parênteses, absurdamente terrível, né? Olha para você ver como essas coisas, elas entram devagarinho, como um engano dentro da igreja. Posso até citar, porque está público. É uma igreja do Brasil, que, gente, olha o nível de coisa, de uma liderança cristã, que se diz cristã, que se coloca no lugar de Deus e solicita, né, e tem autoridade sobre a vida das pessoas que só Deus pode ter.
Eu vi isso, presenciei, eu vi um filme, um rapaz soltou ali denunciando isso como uma heresia e uma coisa que está acontecendo no Brasil. Tinha no púlpito o profeta aqui, uma mulher representando toda a igreja, você ouvia a igreja falando amém, ela com o microfone na mão, na frente do profeta e dizendo a ele que ele era o homem de Deus. Até aí tudo bem, olha só onde vai caminhar a oração dela. Que você é um homem de Deus, nós honramos o Senhor, tudo bem até honrar, mas honrar em que sentido? De repente ela fala assim: nós devotamos a nossa adoração a você e damos a você a nossa vida. Ela está falando algo que só pode ser dito a Deus, para um homem que representa na cabeça dela Deus. Gente, olha como, nós estamos falando de uma igreja cristã, que se diz evangélica. O que eu estou dizendo é que o engano entra de forma tão sutil, que você tinha a igreja inteira falando amém para essa oração. É um absurdo. É um absurdo você ver esse tipo de coisa, gente sem discernimento, sendo enganado por uma coisa que aqui em Apocalipse está falando que é exatamente isso que a besta vai fazer. Ela vem como representante, né, de Deus, se dizendo o próprio Cristo, cooptando o coração, a fé, a fidelidade, a lealdade, e vão cantar quem é igual a você, e vão dar a ela a vida. Esse culto aqui é um tipo do culto à besta, só que é a igreja evangélica. Então, para você ver que não é difícil enganar as pessoas. Não é difícil. Se nós não conhecemos a Bíblia de fato, a Jesus e as coisas que são inegociáveis, para ser enganado é facinho, gente. Por isso a nossa insistência aqui, né? De falar do engano, gente, cuidado com isso, cuidado com falsos profetas, cuidado com aqueles que querem honra de você, que pertence só a Deus. Pastor, mas não tem que honrar os pastores, a liderança? Tem, mas é um tipo de honra que não é uma honra de fidelidade da sua própria vida à pessoa e você morrer por ela, e você ser cego a não identificar as coisas erradas que ela pode estar ensinando. Não é? Se eu estiver ensinando uma coisa antibíblica, você não pode me seguir naquilo que eu estou falando contrário à palavra de Deus, porque a palavra de Deus está acima de mim. A fidelidade é a palavra. Enquanto eu sou fiel à palavra, vocês vão me seguir no sentido da gente caminhar junto como uma comunidade de pastor, de ovelhas, mas porque nós estamos seguindo a Cristo. Jesus é o mais importante, né? O ato ali foi um ato de adoração. Ele fala no vídeo, a denúncia. Gente, nós estamos vendo um ato de devoção. A pessoa usou a palavra adoração, de entrega da vida para a pessoa. Ela está usando termos que são dados em adoração. Outra, eu lembrei aqui, outro termo que ela usou. Nós nos prostramos diante de você. Num culto. E é tão sutil que se você está lá dentro, é capaz de você estar falando amém. Como todo mundo estava. Por isso que a Bíblia fala, foge da Babilônia. Porque há um engano, há um poder do dragão de enganar as nações. É isso que nós estamos vendo em Apocalipse. Por isso, gente, como nos defender do engano? Pai Nosso nos ensina. Dependência completa do Pai. Livra-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação. Isso é falar para Deus que nós não somos capazes de não sermos enganados por nós mesmos. É uma dependência. Deus, abra os meus olhos, não deixe eu ser enganado. Eu dependo do Senhor me ajudando a iluminar minha mente. Essa é a primeira coisa. Saber que a força não está em nós. Segundo é fazer a nossa parte, de conhecer profundamente o Evangelho de Jesus, a pregação dos apóstolos, a pregação de Jesus,
os princípios de Apocalipse, como nós estamos vendo, para não sermos enganados. Porque isso está acontecendo dentro das igrejas evangélicas. Né? Isso aí. Então, por isso que eu falei, o diabo não vai vir com cara de diabo. Ninguém vai ser enganado por diabo com cara de diabo. Ele vem com cara de anjo de luz. Ele se faz de ministro da justiça, Paulo fala. Não, pastor, mas ele está falando em nome da justiça. Pois é, isso mesmo. É assim que ele vem. Por isso eu preciso saber corretamente, identificar aquilo que é engano. E que tira o meu coração, tirou você de uma fidelidade com Deus, com Jesus, última da sua vida, da sua adoração, acima de qualquer coisa, meu irmão, tem coisa errada. Você dá a sua vida por quem? Se não for por Jesus, tem um ídolo aí. Se não for por Jesus, tem um ídolo. Por quem morremos? Por isso que Apocalipse fala tanto de martírio. Por quem você dá a sua vida? Por que causa você morre? Você morreria. Se não for por Jesus, tem um ídolo. E é isso que a gente tem que identificar. Então, nós vimos lá no capítulo 13 que o falso profeta obriga todos, né, a aceitar o sinal da besta, ou ele promove o quê? Uma perseguição econômica e até de morte. A gente viu que existe isso. Aqui, olha só, aqui no capítulo 14, aqueles que aceitaram o sinal da besta recebem a promessa de um castigo ainda maior, que é um tormento eterno. Lá a besta falou assim: se você não marcar, a gente já sabe que não necessariamente é uma marca literal, mas é uma fidelidade à besta no sentido de seguir, de ser leal, de entrar no sistema, né? Então, se você não me seguir, eu mato você, eu vou te perseguir, eu vou tirar suas economias, eu vou atrapalhar a sua vida. É isso que a besta vai fazer. Aqueles que marcaram e entraram no sistema, Deus está falando: agora eu vou punir aqueles que marcaram, se entregaram à besta, com tormento eterno. É Deus agora quem vai julgar aqueles que se renderam ao domínio humano e esse poderio dessa bestial, né? desse poder aí. A adoração à besta e o recebimento do seu sinal torna as nações culpadas diante de Deus. Então, seguir esse sistema bestial torna as nações culpadas diante de Deus. Essa lealdade de coração, de vida, a esse poder que vai vir como um tipo de Messias, falso Messias, mas ele vem falando: eu sou o Salvador agora, vou dar conta dos problemas do mundo, pode deixar, né? E só me seguir e entrar no sistema do jeito que eu quero e ser leal a mim, né? A minha ideologia, ao meu poder. Aí vem o falso profeta, a segunda besta, faz os sinais, engana. Olha lá, está entendendo o que está acontecendo? Aí essas nações se tornam culpadas diante de Deus, porque tudo isso que elas estão devotando a esse sistema de poder econômico e religioso, tinha que ser devotado a quem? Só a Cristo. Só a Cristo. Esse é o jogo de poder de Apocalipse, gente. Tá? Vamos lá, que vamos caminhando aqui. Os escritos judaicos frequentemente falam da ira de Deus. Toda a Bíblia, né, fala do dia da ira de Deus. E também relacionado inclusive a cálice, a tomar. É uma metáfora, né? Você vai se embriagar da minha ira, né? Deus vai fazer isso aí acontecer. E aqui, o não misturado, como eu disse a semana passada, eu acho que eu mencionei, que na época antiga, eles pegavam o vinho e eles colocavam um pouco de água para dar aquela quebrada no álcool. Quem bebia vinho puro, ou eram pessoas muito ricas, mas já com o desejo de se embriagar mais rápido. Os pobres e as pessoas que não queriam se embriagar, elas diluíam o vinho. O vinho não é que no vinho não tinha álcool, como as querem falar, eles tinham. Tanto é que a ordem era não se embriagar. Mas ia ser diluído, então eles tomavam muito mais tempo sem a embriaguez acontecer. Aqui Deus usa essa questão e fala assim: a meu cálice da ira não vai ter mistura. O que Deus está falando?
a minha ira vai ser tão concentrada e vai embebedar vocês ao ponto de vocês não mais se levantarem. É um juízo definitivo. Por isso a ênfase de não vou misturar, né? Como que eu não vou diluir minha ira. Ela vai estar concentrada. E vocês vão tomar todo o cálice. Então, são mensagens, gente, agora de juízo fortes, significativas, né? Quer ver? Vamos ler comigo aqui alguns textos do Antigo Testamento para você ver que essa imagem já existia aí. Queria ler com vocês Jeremias, capítulo 25. Vamos lá em Jeremias 25. Deixa eu achar aqui também. Jeremias, capítulo 25, versículo 15. Olha só. Se a tua Bíblia tem um subtítulo, está escrito assim, o castigo das nações. Não sei se está aí no subtítulo da Bíblia de vocês. Tem subtítulo? Não? Tem algumas que tem. Com o que está escrito aí, José? Castigo das nações, né? Então, olha só. Tem... Olha que interessante, né? O cálice da ira do Senhor. Então, olha que interessante. O que nós estamos vendo? Que Apocalipse está usando termos já conhecidos na leitura da mentalidade do Antigo Testamento judaica. Né? Para você ver como o Apocalipse está conectado a toda a estrutura do Antigo Testamento. Né? Então, versículo 15. Porque assim me disse o Senhor, Jeremias está falando, o Deus de Israel, pegue o cálice do vinho do meu furor que está em minha mão e faça com que bebam dele todas as nações às quais eu o enviar. Ele está falando para Jeremias. Ele está tendo uma visão. Ele fala assim, ó, pega da minha mão o cálice do vinho do meu furor e faça as nações beber, as que eu enviar a você. Elas beberão, 16, ficarão tremendo e enlouquecerão por causa da espada que eu enviarei para o meio delas. Aqui, ele identifica que o vinho, a ira, tem a ver com guerra, com espada. Olha que interessante, tá? Peguei o cálice da mão do Senhor e dei de beber a todas as nações, às quais o Senhor tinha me enviado. Jerusalém, as cidades de Judá, os seus reis e as suas autoridades, para fazer deles uma ruína, objeto de horror, de vaias e de maldição, como hoje se vê. Então esse foi o juízo de Deus nessa situação em Jeremias. E a metáfora é cálice de ira. Você vai dar a elas de beber do meu cálice, do meu furor. E em Apocalipse também está dizendo isso. Então, gente, não é literal. Deus não vai pegar um cálice e dar para as nações beberem. Certo? É uma metáfora, uma simbologia que já fazia parte da mentalidade de leitura apocalíptica judaica, que já fazia parte para eles. Eles entenderem que Deus falava de derramamento de ira usando cálice, usando vinho, essas metáforas e essas figuras de linguagem. Tá bom? Vamos voltando aqui. No primeiro século, como falei, existe então essa mistura que era feita. Deus vai dar esse cálice sem mistura, né? Literalmente não misturado, puro ali, para embriagá-los com sua ira, dando ênfase. Então, para que quando eles caírem, não ia se levantar mais. A ira de Deus é agora definida minuciosamente como um tormento eterno. Olha só, isso aqui também é forte, né? Questão de uma punição eterna, condenação eterna, tormento eterno. Vamos falar um pouquinho disso aqui. A ideia de um juízo ardente é frequente no livro de Apocalipse. Lago de fogo, enxofre, né? Fogo, tá? Essa questão de ardente, de fogo, de enxofre, tá no livro ali. Por quê? Porque também era uma figura que, quando eles entendiam de relacionada à condenação, que também buscava-se lá no Antigo Testamento, e Jesus usa isso, gente. Eu não sei se vocês sabem, quando Jesus usa uma palavra para inferno no grego é Geena. Geena era um local, era um vale que lá no Antigo Testamento eles sacrificavam crianças para uma divindade, e um fogo era ali feito de adoração. E na época de Jesus, esse lugar, que é o Vale de Rinom,
que era o Geena, era tipo um lixão da cidade, aonde o fogo não se apagava. Quando Jesus fala e compara o tormento eterno com o Geena, é isso que ele está falando. Ele está usando um monte, uma montanha de lixo, que tinha a ver com idolatria, crianças sendo sacrificadas lá na mentalidade deles, e mostrando que aquilo lá era uma punição, que a punição eterna seria semelhante àquilo. Por isso que o inferno vai ter fogo, a gente não sabe. Jesus linkou o inferno ao fogo do Geena, para mostrar para ele que o fogo do juízo de Deus teria um tormento eterno. Então, nós não temos aqui uma questão literal, como o Apocalipse está falando, o lar será lançado no lago de fogo. É literal? Ou está falando do juízo que vai trazer um tormento eterno? De qualquer forma, é um inferno, é o lago de fogo, não é coisa boa, é uma condenação. Tá? Mas não há como a gente afirmar que é um lugar de fogo. Ali Jesus está usando, gente, uma metáfora. Ele está olhando para o Geena, um lugar de vérbias ali, de lixo, onde existia crianças que foram ali sacrificadas, e ali aquele lixão. Ele está falando, do jeito que é isso aqui, o tormento é isso. O fogo não se apagará. Quer dizer, o juízo de Deus vai ser constante, eterno, não vai ter fim. Vai haver uma condenação. Porque o fogo, na linguagem simbólica, é juízo, fogo do juízo de Deus. Até os cristãos, as nossas obras vão passar pelo fogo, mas não vai passar pelo fogo, Lá é simbólico, algumas obras são palha, outras feno, outras são prata, outra ouro. Então o que é ouro vai passar pelo fogo e vai permanecer. Aquelas obras que a gente fez, que é feno, palha, vai ser consumido pelo fogo, pelo juízo de Deus. Não vai passar no critério de permanência de valor eterno. É isso. Por isso Jesus fala, juntai tesouros no céu. Junte riquezas que vai trazer peso para a eternidade, que lá na eternidade vai ter valor. Você juntou algo que é valoroso para o reino eterno de Deus. E que lá as tuas obras vão ter valor. Outras não tem valor, vai ser queimado. É palha, ele nunca mandou fazer. Então você percebe o quanto de simbolismo nós temos. Então daí, às vezes, pessoas lendo de forma equivocada, vários textos aí, O enxofre era um tipo de asfalto, encontrado particularmente em depósitos vulcânicos, que produziam um calor intenso e um cheiro terrível, até hoje, enxofre lá, que cheiro ruim, Então, você tem essa ligação com o fogo, um enxofre, que é um produto também vulcânico, que produz mais calor e cheiro ruim. Quer dizer, tudo isso, gente, quem estava na época, que conhecia o cheiro do enxofre, que conhecia o Geena, o fogo, eles tinham essas imagens na cabeça, e ele falava, gente, o negócio vai ser ruim mesmo, porque está sendo comparado com aquele fogo que não se apaga, com esse cheiro horrível que a gente tem de enxofre. E outra, é uma coisa permanente, o juízo vai ser terrível. É essa a simbologia que está sendo usada. Então, o inferno nesse sentido é óbvio que existe. É uma condenação da ira e do juízo de Deus, que é um tormento. Por quê? Pela infidelidade a Deus, pela seguir a besta, por não reconhecer a Cristo, o Evangelho, há uma condenação eterna. E é isso que esse texto está falando agora. Tá? Quer ver que interessante também? Eu vou mostrar para vocês aqui. Em Isaías 30, 33, vamos ler Isaías 30, 33 e ver depois um cumprimento interessante aí, dentro dessa figura aí. Isaías 30, 33. Olha lá, olha a linguagem, de julgamento. Aqui é um julgamento contra a Síria. É pronunciado contra a Síria. Olha lá no versículo 33. Porque
há muito está preparada a fogueira. Você vê, ó, juízo tem a ver com fogo, fogueira. Olha como que é linkado aqui. Sim, preparada para o rei. Ela é profunda e larga, com fogo e lenha em abundância. O sopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Deus está prometendo fogueira para a Síria, com enxofre. Isso aqui se cumpriu. Como se cumpriu? Olha que interessante o cumprimento. Isaías 37, 36. Isaías 37. A destruição do exército assírio. Aquela profecia que Deus ia destruir e julgar, botar na fornalha e no fogo a Síria, Isaías mostra o cumprimento. Ele fala assim: então o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no arraial dos assírios. Lá era a fogueira contra os assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento, foi embora, voltou para Nínive e por lá ficou. Certo dia, quando ele estava adorando no templo de seu deus Nisroque, os seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada, depois fugiram para a terra de Ararat. E Esar-Hadon, filho de Senaqueribe, reinou em seu lugar. Mas cadê a fogueira? Cadê o enxofre? Isso aqui é o cumprimento daquela profecia. Porque é figurado. Aqui Deus está falando: eu armei uma fogueira, pus lenha, pus enxofre e vou matar e vou julgar. De repente se cumpre. Como que se cumpre? Os homens do arraial assírio foi morto e Senaqueribe, o rei da Síria, foi morto. Quer dizer, Deus julgou. O fogo de Deus passou sobre a Síria. Figurado. É figurado o fogo, não o juízo. O juízo é real, mas a hora que o profeta fala, ele fala de forma profética, simbólica, para falar do juízo. Em Apocalipse está cheio disso, gente. Por isso a dificuldade, né? E assim, nós não podemos nos precipitar a ler literal algumas coisas. E aqui, a mesma coisa, nós temos que tomar cuidado, porque o que nós temos que entender é que tem uma linguagem de juízo. A linguagem de juízo é fogo, enxofre, fumaça. Então quer dizer, haverá juízo. E são juízos que a duração é eterna, é um tormento eterno. Tudo isso simboliza um tormento eterno. Tá certo? Agora, o mais interessante aqui é que esse tormento eterno, gente, aqui nesse caso, ele está sendo feito diante dos anjos de Deus e do Cordeiro. Isso aqui é um negócio interessante, curioso. Então olha só, está todo mundo com a marca da besta agora sendo julgado. O juízo de Deus está vindo, o fogo de Deus está vindo, dessa forma figurada. Vamos ler do jeito que está o Apocalipse. Está subindo fumaça desse fogo, do enxofre. Essa fumaça sobe, é uma fumaça de condenação, ao mesmo tempo que é uma fumaça que está subindo diante dos santos anjos e do Cordeiro, e eles estão sendo julgados e queimados pelo juízo de Deus, tendo que encarar o Cordeiro que eles perseguiram. Então, o juízo dos ímpios é uma celebração de adoração à justiça de Deus. Olha como que é complicado para a gente entender isso. Mas lembra que quem está pedindo isso aqui, para que os ímpios sejam julgados, quem lembra? Os mártires. Os mártires, eles clamaram isso aqui. A igreja perseguida, morta, clamou isso aqui. E Deus está respondendo à oração dos mártires. E os mártires agora estão celebrando a vitória. Esse é um clima tenso, né? Nessa hora aqui é um negócio, a tensão aqui do juízo de Deus, ela vem mesmo, gente.
Porque para a gente não consegue hoje, né, lidar. Se a gente não entender a gravidade do pecado, a gente não entende isso. Né? E eu vou citar isso para você aqui. É algo interessante, ó. A punição, aqui no versículo 11, gente, vê de novo aí, ó. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Os seus adoradores e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Essa punição é tão severa, que a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Essa frase é uma alusão à profecia de destruição, também de Edom. Isaías usa essa mesma figura, lá não vou abrir, mas só para você ver, ó, um pedacinho de Isaías 34. E os ribeiros de Edom se transformarão em piche, seu solo em enxofre. Não se apagará nem de noite nem de dia, a sua fumaça subirá para sempre. O juízo de Edom seria julgado lá atrás, no Antigo Testamento. E o juízo de Edom subiria como fumaça para todo sempre. Por quê? Porque a justiça de Deus é satisfeita, o pecado é condenado. E Deus é adorado quando há justiça. Deus é adorado quando há justiça. Porque Deus é um Deus justo. Né? Fumaça aqui, né? Com fogo, enxofre, todo esse sinal aí. Ele sobe essa fumaça como um sinal de tormento dos ímpios. Mas a fumaça em Apocalipse e na adoração era também um ato de fumaça, né, do incenso, tudo, era um ato de adoração a Deus, gente. Subia como um tipo de aroma a Deus, esse juízo. Né? Então, essa expressão é enfática para todo sempre, é forte, né? E a gente às vezes não entende. À primeira vista, essa punição eterna dos não salvos, como incenso de aroma agradável a Deus, e uma fonte de deleite para multidões celestiais, parece ofensivo para a gente. A gente não consegue, né, assim, digerir isso rapidamente. A gente tem que ler a Bíblia de novo, ver a questão do pecado. Porque imagine, como assim? Deus está punindo pessoas, esse fogo, essa fumaça está subindo como deleite de Deus e das pessoas do céu. É isso aí. Os mártires estão se alegrando nesse momento, a fumaça está subindo como aroma de juízo para diante dos santos e do Cordeiro. Exatamente, é isso aí. E Deus é adorado como o justo juiz. Então, para a gente é um negócio que a gente fica, né? Como lidar com essa verdade bíblica? A gente tem que lidar. Todavia, devemos lembrar a tônica do livro. Gente, quem são esses que estão sendo aí queimados pelo juízo de Deus? Aqueles que mataram os santos, aqueles que adoraram a besta, e aqueles que de forma geral rejeitaram a oferta de Deus de arrependimento. Deus é justo. Todas essas pessoas são pessoas que mataram a igreja, perseguiram a igreja dos finais dos tempos, que adoraram a besta, ao sistema bestial, foram leais aqui à besta, de alguma forma, né? E rejeitaram o evangelho. Elas rejeitaram o juízo e o arrependimento. Elas rejeitaram a Deus. Chegou o momento do juízo. Por isso aqui fala, né? Olha lá, por isso que lá no versículo 8, caiu. No 7, temam a Deus. Olha o evangelho eterno. O primeiro anjo é o evangelho. O que é o evangelho? Uma boa notícia de salvação. Antes do juízo vem a oportunidade deles se arrependerem. O anjo vem e fala assim: deem glória a Deus, temam a Deus, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. Tem aviso de Deus, tem oportunidade de arrependimento, sempre tem. Só que chega um momento que a hora do juízo chega. E essa hora, você vê que não é brincadeira não, é terrível mesmo. Dá certo medinho, né? É bom dar um temorzinho, né, pra gente. O juízo não somente é merecido, mas exigido.
pelas ações dos habitantes da terra. É isso que a gente tem que entender. O juízo que essas nações estão tendo de Deus, ela não é só merecida. Ela é necessário o juízo. Ele é exigido pela própria igreja salva. A própria igreja está clamando a Deus. A própria igreja perseguida está clamando: Deus, faça o seu juízo. Perseguiram, mataram, torturaram, decapitaram o meu filho. É isso que os mártires estão falando para Deus. Eles torturaram, estupraram a minha mulher. É isso que eles estão falando. Não é à toa que eles estão sendo julgados. Os mártires estão clamando: olha o que eles fizeram com o sangue dos seus filhos. Até quando, Senhor? Chegou a hora de Deus julgar. Só que antes de julgar, Deus ainda envia o evangelho de arrependimento. Olha a graça de Deus. Só que chega uma hora que chega o juízo. Não vai ter jeito. E aí, se não se arrependeu, passa por tudo isso que nós estamos lendo aqui, né? Versículo 12 e 13. Aqui está a perseverança dos santos. Ele faz um parêntese, no meio da visão aí, ele coloca isso, né? Ele chama a igreja a perseverar novamente. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu comentar essa primeira parte aqui. Aqui é uma conclusão ética, né, de comportamento ético de Apocalipse, que é fidelidade a Jesus. Nós temos que manter nossa fidelidade a Jesus, né? A palavra perseverança aqui aparece no livro várias vezes, né? Aqui é a última vez que aparece a palavra perseverança em Apocalipse. A palavra hipomoné é perseverança. É a última vez que esse termo aparece aqui em Apocalipse. E chama os salvos tanto a esperar no Senhor quanto vencer o mal, né? O restante do versículo, em certo sentido, define o que é perseverança em Apocalipse. O que é perseverança em Apocalipse? Guardar os mandamentos de Deus. E aqui que é a questão aí que eu quero colocar, que a melhor tradução seria a fidelidade a Jesus. É aquela palavra, né, José, que você anotou lá, pistes. Pistes Iesu, que pode ser traduzido como a fé de Jesus, a fé em Jesus, a fidelidade de Jesus, a fidelidade em Jesus. A melhor tradução, dentro do contexto de Apocalipse, é fidelidade a Jesus. Porque é isso que ele está falando o tempo inteiro. Guarda a fidelidade, persevera até o fim, seja fiel até o fim. Ele está falando isso o tempo inteiro. Então aqui, aqueles que são perseverantes dos santos, aqui são aqueles que seguem os mandamentos de Deus, que perseveram em obediência a Deus e são fiéis a Jesus com a sua própria vida. Lembra que a fidelidade tem a ver com você ser fiel até o fim ali. Então é mais ou menos isso ali que a gente podia traduzir aqui, né? É não negar a fidelidade, não pode negar a lealdade a Cristo. Você é leal a Cristo até o fim. É isso, você é fiel a Cristo no meio do que a besta está fazendo, do que o dragão está fazendo, você permanece fiel a Jesus. É isso que é a fidelidade e a perseverança em Apocalipse. Tá? Então, por que, gente? Por que ele fala isso? Que no meio de tudo isso, o que a igreja tinha que lembrar? Que o papel nosso aqui não é ficar discutindo qual que é a marca da besta. É ser perseverante até o fim. O nosso papel é guardar os mandamentos de Deus e ser fiel a Jesus. Não é ficar discutindo as coisas. Ele, no meio dessa visão do juízo de Deus, ele lembra a igreja. Aqui está a perseverança de vocês, hein? Lembra disso. Olha o que Deus vai fazer com as nações que marcaram e seguiram a besta. A perseverança de vocês está: guardem os mandamentos e sejam fiéis a Jesus. É uma chamada de novo de João à perseverança e à fidelidade a Jesus aí, né? Porque, gente, lembra que muitos dos que perseverarem nesse tempo morrerão, né? Por causa dessa fidelidade. Então, essa é a grande questão aí que a gente tem que sempre lembrar.
Aí no versículo 13, ele diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo, escreva. É uma outra vez que ele manda escrever, né? Porque ele já tinha mandado escrever lá nas mensagens às igrejas, né? Escreva. A palavra aí é makarioi, que é bem-aventurados. Makarioi. Sabe as bem-aventuranças lá? Bem-aventurados são aqueles, bem-aventurados, essa palavrinha que se ele repete lá no grego. Makarioi, 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 que é bem-aventurado, mais feliz é aquele, né? Bem-aventurados os mortos, olha só, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas. Gente, olha que interessante. Aqui, aqueles que morrem no Senhor entram no descanso. Lá em cima, no versículo 11, aqueles que estão recebendo o juízo de Deus não têm descanso algum. Nunca mais terão descanso. Olha o oposto. Quem está sem Deus na eternidade não consegue descansar nunca mais. E aqueles que morrem com Cristo entram no descanso das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olha a graça para os que estão em Cristo, a bem-aventurança. Essa é a verdade aí, né? Então, vamos retomar aqui. Para os habitantes da terra, a escolha de viver nesse mundo e seguir a besta vai culminar no que mesmo? Punição eterna, tormento eterno. Para os habitantes do céu, salvos, morrer nesse mundo e seguir o Senhor culminará em alegria eterna, bem-aventurança, mais do que feliz, e será um descanso, né, ali para sempre, gente. Então essa é a grande questão. Morrer no Senhor aqui, né? Aqueles que morrem no Senhor significa o quê? Permanecer fiel até o fim. Fazer de Cristo, né, o centro da sua vida até o fim. Isso é morrer no Senhor. Você morreu com Ele, nele. Você está salvo, né? Então essa é a questão. Isso significa ainda que o período da provação estava se iniciando e que a igreja deveria estar pronta para o que estava prestes a acontecer. Olha o que diz ali: desde agora. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Por que desde agora? Porque ele está dizendo que daquele momento que ele está escrevendo para frente, a perseguição iria se intensificar. Muitos iriam morrer pelo Senhor. Por quê? Porque ele acabou de falar da perseverança dos santos, que tem a ver com o martírio. Então muitos fiéis a Jesus iam morrer por Jesus ali. E desde agora, começa agora, e tanto é que começou na época ali, logo após Apocalipse. Uma grande perseguição foi desencadeada aos cristãos logo após Apocalipse escrito. Uma grande perseguição, né? Os cristãos da época de Apocalipse seriam testados pela perseguição e deveriam se decidir agora mesmo a permanecerem fiéis, tá certo? Aqui é interessante, o Espírito fala, né? Parece que em outras coisas, em outros momentos, eu acho que poucos momentos como esse, o Espírito Santo ele fala ativamente aqui. O Espírito diz: descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham, né? Tem um outro momento que o Espírito fala e a noiva dizem: vem. O Espírito e a noiva dizem: vem, Jesus, né? Vem, Maranata, né? Clama, o clamor do próprio Espírito ali, para você ver a ênfase de Deus aqui nesse momento no capítulo 13, o próprio Espírito de Deus falando aos salvos: descansem, descansem, acabou a fadiga de vocês, venham para o meu descanso eterno, né? Já pensou? E as obras de vocês, o que é obra aqui? A obra ali não é boas obras não, gente, é justamente as obras de Apocalipse, que são a perseverança, a fidelidade, o amor cristão, a preservação do evangelho, da vida cristã, do martírio, do tormento, a infidelidade, todo esse engajamento de vida
que vocês fizeram para mim, isso tem agora valor eterno. Isso vai acompanhar vocês. Isso tem o seu valor na eternidade. Isso não assim, e agora, né? Eu fui morto lá, não tem valor nenhum. Não, isso aí vai acompanhar a tua dignidade na eternidade. Você vai ser recompensado por isso. As tuas obras vão acompanhar você. É um negócio muito interessante aí. A questão do descanso aqui a gente poderia ver também. Eu acho que vai ficar muito longo. Eu poderia só recapitular um pouquinho a semana que vem sobre isso. Hebreus fala essa teologia do descanso, né? Em que o descanso sabático de sábado, né? Ele é prometido àqueles que não endurecem seus corações, aqueles que entraram no descanso de Deus. O descanso de Deus é Jesus, gente. Jesus é o sábado prometido, ele é a inauguração da eternidade, que é o ano sabático, é o lugar sabático do descanso. Por isso nós cristãos não guardamos o sábado literalmente, porque o sábado foi inaugurado por Jesus e pela ressurreição. Esse dia do descanso, nós entramos nele pela fé em Cristo, que é o nosso sábado. Então há um cumprimento escatológico do sábado, e ele está prometendo esse dia, essa entrada dessas pessoas nesse sábado eterno. Então olha que interessante, e que trabalha isso? Hebreus trabalha isso, né? É muito interessante ali, assim, quem quiser ler, está em Hebreus capítulo 4 ali, você pode dar uma olhada nessa linguagem aí, tá bom? E aqui a gente encerra esse pedacinho aqui. A semana que vem, então, eu só vou fazer um resumo para a gente entrar no capítulo 14, tá? Eu faço uma retomada rápida aqui. A gente entra no versículo 14 agora, a semana que vem, tá bom? Então aqui, acredito eu que deu para entender que nós iniciamos o capítulo 14 mostrando a vitória dos 144 mil que representam a igreja, que está no Monte Sião com Cristo para reinar, né? Entrou ali a mensagem dos 3 anjos, o evangelho eterno, o juízo, a queda do sistema babilônico e o julgamento dos ímpios, e que isso é um tormento eterno, e que a igreja está sendo chamada a perseverar e descansar no Senhor, e que as suas obras nessa terra vai ter valor na eternidade. É aí que a gente está. E aí a semana que vem a gente entra a colheita na terra, gente. Nós vamos ver Jesus com uma foice colhendo a terra e um anjo fazendo a segunda colheita. Aí a gente vai ver que tem uma colheita de salvos e uma colheita de juízo e de perdição. Então é interessante que ele vai falar a mesma coisa, só que com outra metáfora. Você entende? Ele vai repetir o julgamento, e ele vai repetir o que aconteceu com os 144 mil, que é Jesus agora com a foice, que é colhendo os seus. E aí ele vai repetir o que está acontecendo aqui, no versículo que a gente acabou de ler, de julgamento das nações, o anjo colhendo agora para punição. É uma repetição, é uma figura de linguagem diferente, falando do mesmo evento. É isso que a gente precisa entender, essa questão cíclica aí de Apocalipse. Mas também é uma linguagem forte aí que a gente vai ler e entender essa metáfora aí. É bem interessante, tá bom? É isso por hoje. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Deixa eu anotar aqui para eu não esquecer onde eu paro, senão eu me enrolo todo. Deixa eu aproveitar aqui que eu estou rapidinho aqui vendo, né? Quem não assistiu lá, assista meus vídeos, não me deixe lá, né, no vácuo, hein, gente? Assista lá, meus vídeos, eu coloquei uns vídeos lá no grupo de membros, se vocês puderem assistir lá. Um é da nosso projeto com a Sorrana e a família, né? Como a igreja vai partir para um tipo de adoção dessa família que está no Paquistão, que estão pregando o evangelho e que a gente está acompanhando, e que tem sido algo fantástico ver o trabalho missionário deles num país difícil, perseguido, né, que não tem 1,5% de evangélico.
evangélicos não, cristãos, incluindo a Igreja Católica. Então é um país não alcançado, e Deus tem aproximado. A gente conversou, essa família da gente, e a gente vai, como igreja, adotá-los em oração, e também pontualmente em alguns momentos ali, a gente vai estar conversando sobre isso financeiramente, e para eles fazerem trabalhos ali missionários dentro do local. Então nós estamos em contato com essa família paquistanesa, né? É um privilégio nosso poder colaborar com a evangelização de um país não evangelizado, tá? Então que a nossa igreja entenda isso e assuma em oração, né, essa família. Não fiz isso oficialmente com eles, porque nós vamos conversar com a igreja, como a igreja vai se comportar diante disso. Mas, gente, é um privilégio nosso que Deus está dando para a gente, de participar, né, com essas famílias, com essa família especificamente, da evangelização de um país totalmente fechado, maioria muçulmana, com discriminações, falta de liberdade religiosa, e que eles correm riscos, às vezes, em algumas situações, tá? E Deus está dando essa graça para a gente, de fazer parte desse projeto ali também, tá? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pelo privilégio, como eu acabei de dizer aqui, que o Senhor tem nos dado, de conhecer uma família que o Senhor levantou num país de porta fechada, um país não evangelizado, um país de perseguição religiosa, e que tem ali uma moça, uma pastora que o Senhor levantou de 23, 24 anos, junto com seus pais, que estão encarando até risco de vida e de dificuldades com o sistema, com o governo, com a polícia, e de outras pessoas fazerem mal pelo empenho deles em levar o evangelho a outras cidades do Paquistão. Senhor, obrigado. Dá-nos a consciência da importância disso, da importância da nossa igreja local fazer parte desse projeto e adotá-los ali em oração e também financeiramente. Dá-nos recursos para isso, Senhor. Aumenta a nossa possibilidade financeira para podermos estender ações missionárias e evangelísticas em outras cidades, em outros países. Senhor, dá-nos essa possibilidade, Pai, nós pedimos, em nome de Jesus, para que possamos de fato chamar as pessoas a adorar ao Senhor, a temer ao Senhor, a serem fiéis somente a Jesus, o Cristo de Deus, o Filho do Deus vivo, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a tomar aqui posse da nossa missão e realmente assumimos esse projeto que também vamos lançar na igreja, que todos cumprindo a missão que o Senhor nos deu. Desperta a nossa igreja, desperta a nossa comunidade para a fidelidade, para a perseverança, Senhor, para a pregação do Evangelho e o discipulado. E a Ti toda a glória, toda a honra, em nome de Jesus. Amém.